No coração das colinas de Belém, havia um campo silencioso, onde as ovelhas pastavam tranquilas, sob o olhar atento de um jovem de cabelos ruivos e olhos brilhantes. Seu nome? Davi. O mais novo dos 8 filhos de Jessé, um homem simples, mas de fé firme. Enquanto seus irmãos mais velhos treinavam como soldados de Israel, Davi cuidava das ovelhas e falava com Deus. Mas havia algo estranho naquela noite. O vento, que antes acariciava as árvores, parecia trazer sussurros distantes, vozes abafadas, rumores de guerra. Davi levantou os olhos para as montanhas e sentiu algo no ar. Não medo, mas expectativa. Enquanto isso, no acampamento de Saul, o rei de Israel estava inquieto. O exército filisteu havia desafiado suas tropas e à frente deles marchava uma aberração. Golias, um guerreiro colossal, coberto de bronze, com quase 3 metros de altura. Por 40 dias, ele desafiava os israelitas a enviarem um homem para enfrentá-lo, mas ninguém se movia, nem o rei, nem seus generais, nem os valentes, todos tremiam. Davi não sabia disso. Ainda não. Mas enquanto tocava sua harpa sob o luar, algo dentro dele queimava. Um chamado silencioso que ele ainda não compreendia. Na manhã seguinte, seu pai o chamou. Leve esses pães aos seus irmãos. Veja como estão no campo de batalha. Davi obedeceu. Mas não era apenas pão que ele carregava naquele dia. Ele levava o início de uma virada invisível, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O campo de batalha fervilhava. Homens armados, lanças erguidas, bandeiras tremulando ao vento, mas ninguém avançava. Por trás das trincheiras havia silêncio, tensão e vergonha. O gigante aparecia todas as manhãs, com passos que faziam a terra estremecer. Davi chegou ao acampamento despretensiosamente com um cesto de pães e queijos. Seus olhos curiosos passearam por aqueles rostos suados e desesperançosos. Procurou seus irmãos, os encontrou e entregou os mantimentos como seu pai ordenara. Mas antes que pudesse perguntar algo, ouviu um grito vindo do vale. Israel, onde está o homem que ousará lutar comigo? Era ele, Golias. Mais monstruoso do que os boatos diziam. A armadura brilhava como fogo ao sol. O escudo parecia uma muralha. Sua lança era comparável a um tronco de árvore. Mas o que mais pesava era o desprezo em sua voz. Davi observou os soldados encolhendo, até mesmo os generais. Seu irmão Eliabe o repreendeu por estar ali. O que faz aqui, garoto? Volte para suas ovelhas. Mas Davi não ouvia mais Eliabe. Havia algo em suas veias, uma ira santa, uma indignação que não era humana. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Perguntou. Ninguém respondeu. Todos o olhavam como se estivesse louco. Mas a pergunta ecoou pelo acampamento, e ecoou tanto que chegou aos ouvidos do rei Saul. Davi foi levado até a tenda real. Saul, o rei que outrora vencera guerras, agora parecia um homem cansado. Seus olhos procuravam esperança em qualquer rosto, mas certamente não esperavam encontrá-la num adolescente de mãos finas e olhar aceso. Você é o rapaz que fala em enfrentar o filisteu? Perguntou Saul, incrédulo. Sim, senhor. Eu vou lutar com ele. Os conselheiros ao redor riram. Até o guarda da entrada tossiu para conter o deboche. Saul suspirou. Você é apenas um garoto, e ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi se adiantou, e ali, diante do rei, sua voz não tremia. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vieram um leão e um urso. Tomei o cordeiro de suas bocas. Quando se levantaram contra mim, os feri e os matei. Deus me livrou das garras deles. Ele também me livrará das mãos deste filisteu. Naquela tenda, por alguns segundos, houve silêncio. Algo naquela convicção era diferente. Não arrogância, não loucura. Era fé pura, crua e indomável. O rei hesitou, mas o medo já o havia esvaziado por dentro. Ele consentiu.
Então vá, e que o Senhor esteja com você. Logo depois, trouxeram a armadura real, pesada, imensa, brilhante. Davi tentou vesti-la, mas seus movimentos ficaram lentos, forçados, desconectados. Ele atirou. Não posso ir com isso. Não estou acostumado. Davi não precisava parecer forte, ele só precisava ser obediente. E então, com o cajado de pastor na mão e uma funda simples no ombro, ele desceu até o ribeiro. Escolheu 5 pedras lisas, geladas, precisas. O céu, naquele instante, pareceu se curvar. O improvável acabara de ser escolhido para mudar o curso de uma nação. O vale estava vazio e, ao mesmo tempo, repleto. De um lado, os exércitos de Israel se amontoavam em silêncio, como se observassem um funeral prestes a acontecer. Do outro, os filisteus gargalhavam com a expectativa da vitória iminente. Entre os dois, apenas o som seco das botas pesadas de Golias e os passos leves de um menino com fé nos olhos. Davi desceu o monte sozinho. Cada passo era como um eco de ousadia contra a lógica humana. Ninguém o acompanhava, ninguém o encorajava, nem mesmo seus irmãos. Golias viu a silhueta e se adiantou. Ao se aproximar e perceber que era apenas um jovem franzino, sem armadura ou espada, sua expressão de desprezo virou escárnio puro. "Sou eu um cão para vires a mim com paus?" rugiu, erguendo a lança. "Hoje mesmo darei tua carne às aves do céu e aos animais do campo." As palavras feriam como açoite. Os soldados riram. Os israelitas prenderam a respiração. Mas Davi não recuou. Ele apertou firme sua funda e respondeu com uma voz que não era sua, mas de alguém que havia estado com Deus. "Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Toda esta multidão saberá que não é com espada nem com lança que o Senhor salva, pois a batalha é dele." Por um momento até os corvos silenciaram no céu. Golias, enfurecido, avançou. E Davi correu na direção dele, não por impulso, mas por certeza, não por coragem vazia, mas por convicção ardente. Naquele instante, o mundo já estava diferente, porque um menino que não devia estar ali estava fazendo o que ninguém teve coragem de fazer. A fé correu onde a força se acovardou. O mundo parecia desacelerar. De um lado, a força brutal de Golias investia com o peso de 1000 vitórias. Cada passo seu fazia a terra tremer. A lança em sua mão refletia o sol como uma sentença de morte. Do outro lado, Davi corria. Um menino, sem escudo, sem medo. Seus dedos já giravam a funda. Uma das 5 pedras repousava em sua palma como se tivesse sido moldada para aquele momento. Não havia tremor, não havia hesitação, só propósito. E então, o som. Um chiado cortante no ar, seguido de um estalo seco. A pedra saiu da funda com precisão divina, cruzou o espaço entre os dois como um raio invisível e atingiu o gigante bem entre os olhos. Não houve grito, não houve luta. Golias caiu como uma montanha vencida. O chão tremeu, o escudo tombou, o silêncio engoliu os 2 exércitos. Os filisteus empalideceram, os israelitas arregalaram os olhos e Davi permaneceu de pé. Com passos firmes, ele se aproximou do corpo do guerreiro derrotado. Sem hesitar, tomou a espada do próprio Golias, pesada como um julgamento, e com um golpe firme separou a cabeça do corpo. A vitória foi selada não apenas com uma pedra, mas com o corpo de uma fé que enfrentou o impossível. Aquela não era apenas uma batalha vencida, era uma era encerrada. O medo que reinava sobre Israel havia tombado junto com o gigante, e Davi permaneceu de pé. A notícia da vitória se espalhou como fogo em palha seca. Em Israel, a alegria explodia nos corações, mas nem todos comemoravam. No acampamento, os soldados se levantaram em júbilo, cantando o nome de Davi. Os mais velhos olhavam com admiração.
Os jovens viam nele um símbolo de esperança renovada, mas havia olhares sombrios entre as tendas reais. O rei Saul, que sentira o peso da derrota e o vazio da própria coragem, olhou para Davi com uma mistura de medo e inveja. Quem é esse rapaz que ousa brilhar mais que o rei? Sussurrou para seus conselheiros. Enquanto isso, os irmãos de Davi, especialmente Eliabe, não escondiam seu rancor. Ele veio para o campo para se exibir, diziam. Não entende seu lugar. Mas Davi, com o coração humilde e os olhos fixos em Deus, sabia que sua jornada estava apenas começando. Nas vilas e aldeias, a história do pastor que derrubou um gigante virou lenda. Crianças imitavam suas pegadas, jovens encontravam coragem onde antes havia medo. Mas o que poucos sabiam é que enquanto os aplausos ecoavam, outras forças começaram a se mover nas sombras. A batalha que Davi venceria depois não seria contra gigantes de bronze, mas contra os gigantes do coração humano. A glória recém-conquistada trouxe mais do que louvor. Trouxe olhares cortantes e sussurros venenosos. Davi sentiu isso. Sentiu nos olhos de alguns soldados que antes o ignoravam, nas palavras duras de seus irmãos e no silêncio carregado do rei Saul. A inveja é um gigante invisível, mais difícil de vencer que o de bronze. Certa noite, sozinho em seu quarto, Davi olhou para o céu e questionou seu caminho. Por que, Senhor, enfrentarei agora batalhas que não vejo? Mas, como sempre, a resposta veio em forma de silêncio e paz profunda. Ele entendeu que ser escolhido não era apenas sobre vencer gigantes exteriores, mas também dominar os que habitam dentro. No campo, Davi continuava a cuidar das ovelhas, tocar sua harpa e orar. Cada momento de calma era um treino para sua alma. Enquanto isso, Saul planejava maneiras de retirar o brilho do jovem pastor. Mas Deus o mantinha firme, porque a fé verdadeira não é a ausência de luta, mas a certeza da vitória no meio dela. Enquanto Saul via Davi como ameaça, uma luz inesperada brilhou no coração do rei, seu filho Jonatã. Jonatã, o príncipe, enxergou no jovem pastor algo que ninguém via. Uma alma corajosa, fiel e verdadeira. Entre os dois, nasceu uma amizade incomum e profunda. Jonatã o protegeu das armadilhas do pai, compartilhou seus segredos e o encorajou a continuar firme. Mas a sombra do ciúme e da traição se aproximava. Saul, cada vez mais dominado pelo medo, começava a planejar a queda de Davi. Davi sentia o peso da situação, mas sabia que seu caminho era guiado por algo maior que ameaças humanas. Em meio à perseguição, ele encontrou forças nas palavras de Jonatã e na certeza de que, mesmo nos dias mais sombrios, Deus jamais o abandonaria. A jornada do pastor que derrotou um gigante tornava-se uma caminhada de fé, coragem e resiliência, onde cada passo era uma batalha, mas também uma vitória. A paz foi breve. Saul, consumido pela inveja, decretou que Davi deveria morrer. O jovem pastor, agora guerreiro, teve que fugir. Deixou para trás o conforto dos campos, a música da harpa e a segurança dos amigos. Entrou no deserto, um lugar de silêncio absoluto, provas cruéis e solidão. Mas ali, entre pedras e sombras, Davi encontrou uma nova força. Aprendeu a ouvir Deus no silêncio, a confiar no invisível e a caminhar com passos firmes, mesmo quando ninguém o via. No coração da adversidade, seu espírito se tornou mais forte que antes. Ele sabia, os verdadeiros gigantes nem sempre são de carne e osso. Às vezes, são medos, dúvidas e traições que devemos derrotar primeiro. Anos passaram. O menino pastor tornou-se um homem forte, sábio e amado pelo povo. Deus o elevou, não por sua força, mas pela fidelidade, coragem e coração disposto. Davi não venceu apenas Golias naquele vale. Ele venceu o medo, a dúvida, a inveja, a solidão. Sua história é um lembrete eterno. Os gigantes podem até assustar, mas não são o fim.
Quando Deus está contigo, até a menor pedra tem poder, e a maior vitória começa no coração que escolhe confiar. Assim, o menino virou rei, e sua fé ecoou através dos tempos, inspirando todos que enfrentam seus próprios gigantes.